Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa quarta-feira para trazer as últimas informações e deixar você muito bem atualizado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, inicialmente eu pediria a você que não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, que aqui não tem enrolação não. Aqui não tem enrolação e nem fake news. Aqui é notícia pay e bufo. Vamos lá? O Flamengo se reapresentou ontem no CT Ninho do Urubu e iniciou a preparação para a partida no próximo sábado, 18h30 no Maracanã, contra o Internacional de Porto Alegre, jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores titulares, como sempre fazem, fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os outros atletas foram trabalhar no campo de jogo com Sampaoli e também com seu staff. Quem alternou entre academia e campo de jogo foi o zagueiro Davi Luiz, que desfalcou o Flamengo nos últimos 3 jogos que o rubro-negro disputou. O zagueiro deve ser presença como opção ao técnico Jorge Sampaoli no próximo sábado contra o Internacional no Maracanã. Flamengo treina hoje, daqui a pouquinho, no CT Ninho do Urubu, em prosseguimento à preparação para a partida diante do Internacional. Sampaoli começará a dar ênfase à parte tática que deve ser adotada contra o time gaúcho no próximo sábado. Nosso adversário, o Internacional de Porto Alegre, ontem à noite venceu o jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores da América, quando, lá na altitude de La Paz, acima de 3.600 metros do nível do mar, conseguiu vencer o Bolívar por 1-0. O time gaúcho agora deve jogar pelo empate lá em Porto Alegre na próxima terça-feira, o que deve fazer com que ele adote um time alternativo para enfrentar o Flamengo no próximo sábado no Maracanã. O Flamengo tem para a partida diante do Internacional de Porto Alegre 4 jogadores pendurados com o cartão amarelo. São eles Bruno Henrique, Ayrton Lucas, Felipe Luiz e também Léo Pereira. É importante dizer que caso um desses 4 jogadores tomem cartão amarelo, eles não enfrentarão o Botafogo na próxima rodada, na 22ª rodada, jogo de confronto direto, jogo que o Flamengo tem, antes de qualquer coisa, pensar somente na vitória diante do líder da competição. Para a partida diante do Internacional de Porto Alegre no próximo sábado, a última parcial de ingressos vendidos de forma antecipada nos mostra que já foram vendidos mais de 43 mil ingressos vendidos. O que nos dá a entender que, como nós estamos ainda a 4 dias da partida, poderemos imaginar aí sim casa cheia no Maracanã no próximo sábado, 18h30. Bom, meus amigos, com informação trazida pelo portal GE, surgiu a notícia de que o Zenit da Rússia, time de Claudinho e também de Wendel, se reuniu com empresários do atacante e centroavante Pedro do Flamengo e que pretendem realizar uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de 133,7 milhões de reais, para tirar o jogador do Flamengo. A proposta ainda não foi formalizada pelo time russo ao Flamengo, que promete dificultar a saída do centroavante Pedro do Flamengo. É chumbo trocado. Da mesma forma que eles fizeram conosco lá na questão Claudinho e Wendel, o Flamengo também deve fazer e fincar o pé em relação ao Pedro. Só vende se a proposta for irrecusável. Bom, meus amigos, continua na imprensa bairrista paulista a tentativa de pressionar tanto a CBF como a arbitragem de um possível favorecimento do Flamengo na Copa do Brasil. Tudo parte de uma tentativa de vitória fora das 4 linhas. Abre o olho, Flamengo, abre o olho, que o lema
contra tudo e contra todos, está bastante atual e bastante claro nessa decisão da Copa do Brasil. Fiquemos alertas, né, no sorteio dos mandos de campo, que provavelmente vai ser entre segunda e quarta-feira, entre 28 e 30 de agosto, na sede da CBF, e também, assim como também, na escolha das equipes de arbitragem dos dois jogos, principalmente nos árbitros principais e também nos árbitros de vídeo. Mengão, abre o olho, hein, Mengão? O goleiro Matheus Cunha, do Flamengo, entrou em campo 16 vezes com o manto sagrado no Campeonato Brasileiro, tendo uma média de 5,1 defesas por jogo. O arqueiro rubro-negro só está atrás apenas do goleiro do Botafogo, Lucas Perry, que tem média de 5,2. Olha aí que é uma média 0,01 maior do que a do Matheus Cunha, que não deixa de ser uma boa performance do goleiro do Mengão. Meus amigos, em mais de 70 anos de Maracanã, o Flamengo, que já atuou no estádio em 2.214 partidas, nesse período o Flamengo teve 1.221 vitórias com 3.992 gols marcados. Mas por que essa notícia? É por esse detalhe aí, 3.992 marcados. O que faz a gente perceber que o Flamengo está a 8 gols marcados de marcado Maracanã para completar 4.000 gols realizados no Estádio Mário Filho, o Estádio Maracanã. Portanto, um número sensacional do nosso Mengão. O Flamengo emplacou 3 representantes na seleção da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, jogada no último final de semana, quando o Flamengo enfrentou e venceu o Curitiba por 3-2 lá no Estádio Major José Couto Pereira. Foram eleitos para a seleção da rodada os jogadores Wesley, Gerson e também Bruno Henrique. Muito merecido esses 3 aí estarem na seleção da rodada. Bom, pela terceira vez esse ano, o Flamengo novamente foi multado pela Conmebol pelo uso de sinalizadores na partida diante do Olímpia, no Maracanã, quando o Flamengo venceu o time paraguaio por 1-0. Dessa vez foram R$50 mil de multa, né? Que somados aos outros 24 mil da primeira vez e 38 mil da segunda vez, fazem com que o Flamengo já tenha pago a Conmebol, só esse ano, em relação principalmente ao uso de sinalizadores e bombas, a quantia de R$112 mil. Além da multa, o rubro-negro sofreu 2 advertências. A primeira advertência se deu pelo estado do gramado do Maracanã em péssimas condições. E a segunda advertência pelas ausências de Davi Luiz e também de Everton Ribeiro na zona mista após a partida entre Flamengo 1, Olímpia 0. Bom, Flamengo e São Paulo, que decidem a Copa do Brasil nos dias 17 e 24 de setembro, já se enfrentaram 7 vezes em disputa de mata-matas envolvendo todas as competições. Ao todo, o Flamengo tem uma vantagem mínima. São 4 vitórias do Flamengo com 3 derrotas para o time paulista. Então, é um confronto muito equilibrado e a gente torce para que o Flamengo ganhe mais essa e aumente essa diferença aí no histórico de mata-matas com o time paulista. O Maracanã, meus amigos, terá uma parada técnica de pelo menos 20 dias para a recuperação do gramado. A previsão é que, a partir do domingo que vem, dia 27, após o jogo do Flamengo contra o Internacional de Porto Alegre, e até o dia 16 de setembro, véspera do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Maracanã fique fechado para que haja essa recuperação do gramado. Caso o primeiro jogo da final da Copa do Brasil seja em São Paulo e o segundo no Rio, o fechamento se estenderá até a véspera do segundo jogo do Rio, que será no dia 24. Então, o estádio ficará fechado até o dia 23 de setembro. O que vai ser decisivo é os mandos de campo. Se o primeiro mando de campo for do São Paulo, então o Maracanã vai ficar fechado até o dia 23 de setembro. Caso o primeiro jogo seja no Rio, o Maracanã fica fechado até o dia 16 de setembro, sempre na véspera da realização da partida da Copa do Brasil. Portanto, meus amigos, não acreditem em quem está espalhando aí fake news de que o Flamengo não jogará a final da Copa do Brasil no Maracanã. A final da Copa do Brasil será sim no Maracanã, quer seja o primeiro jogo
no Maracanã, quer seja o segundo jogo. Então, não acreditem nessa possibilidade. Por conta do fechamento do Maracanã, o Flamengo procura um estádio, né, para jogar diante do Atlético Paranaense, dia 13 de setembro, que é o último jogo antes do Flamengo da final da Copa do Brasil, que se realizar no dia 17. Foi pensado na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, foi pensado também no Mané Garrincha e foi pensado, por fim, em Cariacica. O Mané Garrincha está descartado por conta da qualidade do gramado que não está boa, e a Neoquímica Arena, por algumas outras situações, parece que não vai dar certo. Tudo indica que o Flamengo jogará contra o Atlético Paranaense no dia 13 de setembro, lá em Cariacica, no Espírito Santo, portanto, privilegiando aí aos rubro-negros capixabas, principalmente os rubro-negros capixabas de Cariacica. Bom, continuando sobre Maracanã, o estádio já recebeu até agora, em meados de agosto, em agosto de 2023, 55 partidas na temporada, o que dá em média um jogo a cada 4 dias no ano. É o estádio do futebol brasileiro que mais recebeu jogos na temporada. Em segundo lugar, vem o Independência lá de Belo Horizonte, com 38 partidas. Em terceiro, o Morumbi, com 27. Em quarto, a Neoquímica Arena e também a Serrinha de Goiás, com 25. E em quinto, o Castelão, aqui de Fortaleza, com 24 partidas. Portanto, não poderia ser diferente. O Maracanã é o que mais recebe jogos e é o que está mais em estado precário, o seu gramado. O Olímpia, meus amigos, o time que nos eliminou na Libertadores da América, foi multado pela Conmebol em quase R$1 milhão por incidentes na partida contra o próprio Flamengo, lá no Defensores del Chaco, quando ele nos eliminou, vencendo o jogo por 3-1. Agora, para terminar o giro de notícias do Mengão, o Flamengo acredita que o plano de sócio-torcedor que hoje detém no clube já bateu o teto. Não acredita que ele possa alavancar mais do que já está. Por quê? Principalmente pela impossibilidade do aumento de ofertas de ingressos em seus jogos no Maracanã. Para isso, o Flamengo busca novos atrativos, além da questão do atrelamento à venda dos ingressos, capazes de alavancar em número igual ou superior ao número absoluto de sócios-torcedores existentes no dia de hoje. Logo, logo deve vir aí alguma novidade para que o Flamengo possa fazer alavancar esse sócio-torcedor do nosso clube, que é lamentável, né? Se a gente perceber que Boca Juniors e River Plate lá na Argentina, que são lugares muito menores do que aqui no Brasil, eles têm mais de 300 mil sócios-torcedores cada um. O Flamengo não chega nem a 110 mil sócios-torcedores. É brincadeira. Um universo de quase 50 milhões de torcedores não poder fazer nem 300 mil sócios-torcedores, tem alguma coisa errada aí, né, meus amigos? Então, essas foram as notícias do Mengão. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.